E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é dia de dossiê, porque temos que conhecer mais a fundo quem é o novo chefão do IBGE, escolhido a dedo pelo Lula. E antes que você se pergunte, o que é que tem de mais nisso? Não é apenas mais uma indicação? E eu te digo, não é. Todos os países do mundo possuem indicadores que são utilizados para tomar decisões, para medir como é que o país anda, seja o próprio PIB, seja o IPCA, para medir a inflação. E para você obter esses números, você precisa de dados, são algumas estatísticas, e muitas das vezes, quem é que traz essas informações? É o IBGE. Você já pensou num cara escolhido a dedo pelo Lula que pode estar diante da instituição mais importante do país na hora de apresentar números? Será que poderemos confiar nos números do governo petista a partir de agora? Ou será que a partir dos próximos meses os indicadores vão demonstrar que o Brasil do Lula virou a Suíça? Por mais que você olhe para o exterior, tá tudo caindo aos pedaços, mas os números talvez mintam. E a gente tem que falar sobre isso, temos que mostrar a preocupação de gente que fez o L com força, seja o Amoedo, Baixa, a Simone Tebet foi humilhada, me perdoa, não tem outra palavra. Gente, nem a Miriam Leitão tá aceitando, nem a Miriam Leitão, imagine. Cara, não é pouca coisa, tem muita coisa pra gente falar, ainda temos que falar sobre o senhor Arthur Lira, que eu acho que andou mentindo, porque até ganhou uma verificada lá no Twitter, tem mais algumas coisas catastróficas da agenda econômica, e eu quero começar falando sobre alguns temas diversos, se definem lá no final, falaremos de eleição. Temas diversos, só bagaceira também. A começar com isso daqui, né, que eu acho que é um tapa na cara, como é que eu posso falar, né, do Estado Democrático de Direito, da democracia, até da própria turma da Rede Globo, né, se bem que não, né, se bem que a Rede Globo tem muitos motivos para estar calada e contente, né? Vide as verbas de publicidade. Mas enfim, no final de maio, Madurinho veio aí, né, no Brasil, teve lá aquela coletiva de imprensa dele, onde a jornalista Délis Ortiz foi agredida. E até agora, o GSI do Lula, esse grupo de inteligência, né, rapaz, não conseguiu ainda, né, terminar a apuração. Vai estender pela segunda vez. Já estendeu uma, vai estender outra. Para conseguir entender como foi que ocorreu essa agressão. Tá parecendo que eles estão tentando tempo passar, porque aí vê se a turma esquece, meio que não dá em nada e fica por isso mesmo. Mas enfim, eu tô percebendo agora que eu peguei o terno azul com a gravata verde. Isso aqui não era pra eu querer pegar o terno verde. Mas tudo bem. O GSI deve estender pela segunda vez a apuração sobre a agressão contra a jornalista Délis Ortiz durante a entrevista de Maduro, né? E o órgão já ouviu a repórter, mas beleza. Acelerando aqui, a PGR pede que plataformas informem se 244 denunciados pelos atos do dia 8 são seguidores de Bolsonaro. Aquela história de querer todos os 30 milhões de seguidores, não precisa mais? Não, passamos do ponto. Aí agora a nova solicitação agora só quer saber se os 244 seguem Bolsonaro. Bom, de 30 milhões para 244, reduziu bastante, mas ainda assim, eu não sei o que tem a ver você seguir uma pessoa com você fazer qualquer tipo de coisa. Porque não olha se as pessoas também seguem o Lula. Por quê? Não, por quê? Não sei. Vai olhar quem mais. Sabe, são algumas coisas assim que fico me perguntando, né? Onde é que esse pessoal quer chegar? Acho que a gente sabe muito bem. O Estadão hoje, em seu editorial, fala o seguinte: o ministro dos sindicatos. Tá falando do Luiz Marinho, que é o ministro do Trabalho, que tá doidinho para voltar a dar dinheiro para os sindicatos. E aí, contando várias coisas, que é um absurdo, como o PT ousa derrubar a reforma trabalhista, né? Quer derrubar, que trouxe tantos avanços para o Brasil, melhorou, sabe, o cenário econômico, o ambiente de negócios, gerou empregos. Mas o PT meio que não gosta disso, né? Enfim, aí lá pras tantas, o editorial fala assim: o ministro do Trabalho, a bem da verdade, sabe que não tem a mínima força para propor, e menos ainda, vai prosperar um revogaço da reforma trabalhista, né? Um revogaço ele não consegue. Aí, ele que não é bobo, sinalizou que ele se daria então por satisfeito com alterações pontuais. Não precisa derrubar a reforma toda. Só as coisinhas. Só um pouquinho. O que é que ele quer?
a volta do imposto sindical, aumento das restrições para a terceirização de serviços e o fim do primado do negociado sobre o legislado. Ora, as partes pontuais, o senhor Marinho entende mudanças que feririam, né, destruiriam a essência de toda a reforma. A parte pontual que ele quer mudar só são os pilares de sustentação. Tem um prédio. Vamos botar assim, tem um prédio. O irmão falou, não, eu não quero derrubar o prédio, eu só quero arrancar o térreo. Eu só vou arrancar o térreo, tudo, as colunas, tudo que tiver no térreo eu vou derrubar. Mas como é que o prédio vai ficar se não tiver o térreo? Não tivesse... Não, só quero derrubar o térreo. É a turma do PT, né? Aí agora tá o Estadão. Eu tô achando, sem brincadeira, até porque o outro editorial que o Estadão soltou hoje envolve o Judiciário Brasileiro, um ministro em específico que para o Estadão está passando demais do ponto. Eu tô achando que, sabe essa história de cruzar as 4 linhas, né? Romper, agora a corda vai romper. Tô achando que a gente tá próximo de de uma nova linha, né? A corda vai romper, mas uma linha a mais vai ser rompida no tecido da sociedade. Eu acho que o Estadão vai começar a ter problemas. Ainda que o Estadão odeie Bolsonaro, fala um monte de coisa, eu acho que o Estadão, em algum determinado momento, vai entender que não é para ficar criticando o governo Lula. E eu acho que eles vão entender isso da pior forma possível. O Estadão também trouxe essa nota, saiu em vários portais, saiu na Folha de São Paulo também, falando que agora os alunos da rede pública voltaram a ter aulas de educação, né? Para você entender, conhecer seu corpo, as relações, né, entre 4 paredes. Aí eu só quis trazer um parágrafo. E aí eu deixo que vocês reflitam e pensem o que o PT realmente quer fazer. A nota destaca que durante a gestão de Bolsonaro, o PSE restringiu seus temas a alimentação saudável, prevenção de obesidade, promoção da atividade física, segundo o Ministério da Saúde. Agora, além de educar, né, sobre o que acontece entre 4 paredes e prevenir as doenças, serão retomados temas como prevenção de violências e acidentes. Olha agora. Promoção da cultura de paz e direitos humanos e ações relacionadas à saúde da cachola, para auxiliar na prevenção à violência nas escolas. O que vai ser ensinado? Porque você tem que explicar de onde vêm os problemas, né? Onde estão os grupos problemáticos da internet. Aí o professor Sala já fala o quê? Para as crianças que elas têm que tomar cuidado, né? Com os grupos de extrema direita da internet, né? Tudo mais, porque é um grande problema. Será que isso pode levar até uma certa doutrinação? Será que o professor ele realmente vai tentar evitar o problema maior? Ou ele vai utilizar estas aulas para a promoção de ideologia? Deixo aí a reflexão para cada um. Continuando, eu acho que isso daqui pode até reforçar o tema anterior, a notícia anterior. Quando eu estava passando no Twitter, eu não ia acreditar. Eu sei que a Bárbara normalmente pesquisa, mas eu falei, não, pô, a Bárbara tá de brincadeira. Não, a Bárbara, o PT jamais faria isso. Só que aí a Bárbara colocou o link. Eu falei, deve ser um site fake. Aí eu olhei e falei, pô, .gov.br. Pô, o site é do governo mesmo, né? Infelizmente, eu acho que a Bárbara não está mentindo. E o que é que a Bárbara postou? Gente, isso daqui é a resolução do Conselho Nacional de Saúde, do dia 20 agora. E a Bárbara separou 2 pontos, que eu falei, rapaz, eu vou ter que bater o print mais bonito, né? Porque tá ali pequenininho, vocês vão ver aqui agora. Conselho Nacional de Saúde, resolução número 715, dispõe sobre as orientações estratégicas para o Plano Plurianual e para o Plano Nacional de Saúde, provenientes da 17ª Conferência Nacional de Saúde sobre as propriedades para as ações e serviços públicos de saúde aprovadas pelo Conselho Nacional de Saúde. Tem 2 itens que foi o que a Bárbara destacou. Um fala que a partir de agora, a orientação, governo Dilma, que é que o governo Lula defende, garantia de acesso e acompanhamento da hormonioterapia na população mais diversa e redução da idade de início de hormonização 14 anos. Quer mudar? 14, já pode tomar. É a orientação. Orientação do governo Lula. E também diz
Garantir intersetorialidade nas ações de saúde para o combate a desigualdades estruturais históricas, ó, reparação histórica, né? Com a ampliação de políticas sociais de transferência de renda, com legalizar o meu corpo, minhas regras. E a danada, viu? Fumacinha ali. Orientações, hein? Bate um print aí. Manda no grupo da igreja. A pessoa acha na internet bonitinho. Resolução 715. Tá lá. Manda no grupo. Mostra pros amigos. Mostra no trabalho. Me tira da imagem. Aquele jeito que vocês sabem fazer. Pega o celular, bate a foto, recorta. Manda. Somente ao final. O que tá ali em vermelho. Orientação. Não vai fazer isso não, né? É o que diziam na época da campanha. E, obviamente, isso aqui não vai ser uma das coisas que vai sair na imprensa. E se sair, obviamente, vai ser com a Globo, chamando especialistas para falar que são boas iniciativas, que é pro bem da sociedade. Já sabem por quê, né? E aí, sobre o tema que envolve verbas de publicidade, faço questão de destacar isso daqui porque eu gostei desta crítica. Acho que vai na linha do que eu falei para vocês nos últimos... Venho falando há muito tempo, falei assim, de forma intensa nos últimos dias, que é o seguinte... Até na hora de criticar a esquerda, você pode criticar de uma forma que incomoda mais um pouquinho. O Fábio Van Garten fala assim, ó, o governo Lula está direcionando mais de 55% das verbas de publicidade para a Globo. Cadê os petistas que chamavam a Globo de mídia golpista? Pelo visto, Lula virou um verdadeiro vassalo do imperialismo, traiu a esquerda e foi sentar no colo dos neoliberais. Falei, rapaz, jogou na cara que os petistas chamavam a Globo de golpista, chamou de vassalo do imperialismo e no colo do neoliberal. Eu falei, é assim. É esse o padrão de crítica que eu espero. Que é para incomodar. Eu quero ver o PT responder isso daí. Qual é que seria a resposta? Continuando. Acho que falando de reforma tributária ontem... Eu não tô meio perdido agora no tempo. Mas sei que da última vez que a gente falou de reforma tributária, eu destaquei a força de Bolsonaro e como ele foi importante... Foi então mesmo. Como foi importante para forçar o governo a abrir mão de ministérios e também abrir mão de emendas. Essa é uma notícia, acho que foi na CNN que fala: o governo aumenta leque de possibilidades na reforma ministerial e preocupa aliados. O cenário precipitou uma movimentação sem precedentes dentro do governo para que ministros se segurem no cargo. Todo este caos, toda essa briga, quem está causando é Bolsonaro. Me perdoa, é Bolsonaro. Se Bolsonaro não tivesse entrado em campo e a reforminha ali, dada aquela tremida, o Lula não teria liberado o que liberou, gente. Não teria prometido o que ele prometeu. Renan ainda fala, ó, a ideológica reforma tributária da fome está custando caro ao governo Lula e aos republicanos. O mais guloso já pode trocar de nome e se chamar bolchevista. E isso aqui só está acontecendo por causa de Bolsonaro. O Jair está causando problemas. E aí, falando do Jair, e já trazendo agora algumas questões da agenda econômica, tô tendo que acelerar porque tem muita coisa do Postman, do Pokémon, né? Vou botar o nome dele de Pokémon, novo indicado do Lula aí pro IBGE. Mas antes, se liga nisso daqui. Leitores criticam a insistência de Bolsonaro em chegar presidente Lula. Ele de São Paulo escolhe a dedo, né? Os seus leitores na hora de fazer manchetes como esta. Aí tu vai olhar no subtítulo, presta atenção. Tais ataques são resultado do protagonismo mundial de Lula contrastando com o vexame que ele causava. Protagonismo do Lula com o quê? Porque as últimas viagens do Lula foi show de horrores, nem a imprensa conseguiu defendê-lo, falas absurdas, e até o que ele falou aí, né? Da África, que deu uma viralizadazinha, né? Todo mundo comentou. Muitas outras coisas, mas beleza, né? O Lula é o gênio das palavras. E aí, puxando essa questão internacional, olha essa nota. Você vê, né? Temos uma primeira-dama que já superou a Michelle Bolsonaro. Em 7 meses, Janja supera 4 anos de viagens de Michelle Bolsonaro. Será que essas viagens do Lula realmente são para representar o Brasil ou para tirar férias, né? Tá veinho, não sabe mais quanto tempo tem, né? Curtir a vida doidado. Aí, sobre, né, o vexame internacional, né, que Bolsonaro proporcionou, né? Vexame, né? O Bolsonaro tá com inveja, né? Muita inveja. Vamos para a realidade.
vamos para a realidade, né? Uma coisa é que os leitores da Folha de São Paulo acham, outra é a realidade. E a realidade é dura, duríssima. Investimento direto no país caiu 26,7%. Não é pouco dinheiro. Dados fracos no ano. Ainda assim, que junho tenha sido atípico, quando considerada a entrada de investimento direto de janeiro a maio, houve um recuo de 21,5% no acumulado do ano em relação aos 5 primeiros meses de 2022. Teve queda em relação ao último ano do governo Bolsonaro. Em resumo, o investimento direto está mais fraco no semestre. É o menor valor nominal desde 2019, se não forem considerados os anos da pandemia. Está abaixo, inclusive, do volume de 2016, quando o país registrou uma recessão de 3,3%. Mas Bolsonaro está com inveja do Lula, né? Porque o Lula está brilhando no exterior. Ele só não consegue, né, transformar isso em melhorias para o país. Aí você vê, ó, olha a inveja. Símbolo da malhação VIP, Bodytech tenta superar a crise em meio à disputa de sócios. Polishop fecha metade das lojas e enfrenta ações de despejo. Tá tudo, o Brasil tá voando, o Brasil tá voando, o Bolsonaro tá com inveja, invejinha. Aí, que as coisas agora começam a ficar mais engraçadas, o senhor Arthur Lira foi passar pano pro Lula em busca de um ministério para chamar de seu, né? Querendo aí fazer um agradinho. Tá se tornando o Rodrigo Pacheco. Isso aqui até eu acho que demonstra fraqueza. O Arthur Lira diz que a decisão da agência de classificação de risco, Fitch, de elevar a nota de crédito do Brasil para BB é uma importante conquista para a economia do país. Aí o Lira agora acho que promoveu uma fake news, que ele diz assim, ó, a nova avaliação da agência se deve à política econômica do governo. Será? Será que a Fitch colocou BB por causa da política do governo? Tem certeza, Lira? Que tem recebido todo o apoio institucional da Câmara dos Deputados. No primeiro semestre, aprovamos a reforma tributária, o CARF, o arcabouço. A Câmara não falta sua responsabilidade. Oh, meu Deus, que lindo. Aí o Lira tomou a checagem que diz assim, ó. A Fitch explicou que a avaliação reflete o desempenho macroeconômico e fiscal nos últimos anos, ainda do governo anterior. Faz o L, Lira. Faz o L aí, continua fazendo L pra ver. Tá se humilhando, viu? Tá virando Pacheco. Só que assim, né? Aqui é um site, inteligência financeira, são os leitores. Eu não posso fazer o meu jornalismo com base nisso. É importante, né? Os leitores do Twitter são muito melhores que os leitores da Veja, ou da Folha, né? Mas nós vamos direto na fonte, porque agora não tem quem rebata. Fui lá olhar a nota original. Tá ali, ó. A manchete em inglês, depois a manchete em português, o site oficial da empresa, onde eles explicam, né, um relatóriozinho do porquê eles refizeram, né, melhoraram o ranking do Brasil, e vamos ver se o Lira fez ou não fez fake news. Vamos ver, né? Se foi a política econômica do governo. Apesar das tensões políticas persistentes desde o rebaixamento de 2018, o Brasil alcançou progresso em importantes reformas para enfrentar os desafios econômicos e fiscais. O novo governo esquerdista de Lula defende um afastamento da agenda econômica liberal dos governos anteriores. No entanto, a Fitch espera que o pragmatismo e os freios e contrapesos institucionais mais amplos evitem desvios radicais de macro ou micropolítica. Só por isso daqui o Lira fez fake news. Melhoramos apesar da política econômica do governo Lula. Se dependesse da política econômica do governo Lula, não iria aumentar. Fake news do Lira. Que palhaço. Palhaço. Voltou safadão depois do Cruzeiro, né? O Cruzeiro do Hélio Safadão. Mas a nota continua. Progresso da reforma. Então vamos ver, né? Porque o Lira falou que é por causa das reformas. Desde um período de impasse durante a crise de 2015 e 2016,
O Brasil alcançou importantes avanços políticos, incluindo a reforma previdenciária e a independência do Banco Central. Pô, peraí. Lira, meu filho, de onde foi que você tirou essa fake news? Que é por causa das ações a agenda econômica do governo Lula. Eu não sabia que foi o Lula que fez a reforma da Previdência. Eu não sabia que foi o Lula que aprovou a independência do Banco Central. E aí, Lira, quem foi? E, na boa, essa nota original tá em inglês, mas o celular do Lira tem tradutor, né? Então, no mínimo, ele é burro ou é desonesto. Prefiro que ele seja burro. As principais reformas fiscais ainda estão pendentes de aprovação fiscal. Aí fala o que tá rolando agora, né? Reforma tributária, né? O novo arcabouço fiscal. Mas tá pendente. Essas não saíram do papel. Outras iniciativas têm enfrentado maior resistência no Congresso, inclusive as relacionadas à regulamentação ambiental. Ou seja, para essa turma, ela poderia aumentar a qualidade do Brasil se o Brasil for mais ESG. Até um critério meio complicado. E o pior, no final desse relatório, tem várias explicações do score ESG do Brasil. Tal ponto tem valor 4, tal tem 3, e 3 por causa disso, 4 por causa daquilo, outro, várias coisas. Metade do relatório é só falando de score ESG, mas não vou trazer nada disso não. Aí vamos olhar esse pedaço. Agora que começa a acelerar para a gente falar do Pokémon. Começando por baixo. Por que eles melhoraram o ranking, o rating do Brasil, né? A Fitch espera, sonhadores, que saldos primários mais fracos e altas taxas de juros reais elevem a dívida para 75%. É uma esperança, está trabalhando com base no número. E aqui que já começa a entrar a questão do Pokémon. O governo tem seus cálculos lá, né? Se você tiver gente que faz os cálculos bonitos, bacana, não, vai bater 70. Aí o cara fala, vai bater 70? Vou botar, em vez de BB, agora vai ser AA. Vai ser AA, porque falou que é 70. Aí o ano termina, ao invés de bater 70, bate quanto? 220. Aí o cara fala, meu Deus, o que foi que aconteceu? Que matemática foi essa? A matemática petista? E eu tô falando isso por quê? Com base no quê? A Fitch, né, mediu aí 75%. Tá ali em amarelo, ó. Fazenda projeta dívida de 75% para este ano. É a projeção do Haddad. Isso foi em abril. Já o FMI projetou 88%. Você prefere confiar no Haddad, nos números da matemática do Haddad, ou no 88,4% do FMI? Essa matéria era de abril. Aí uma matéria mais recente, agora de 30 de junho, para tentar ver quanto é que está a relação dívida-PIB, já está em 73,6. Cresceu 0,7. Aqui é em maio. De junho não se sabe ainda. Ó. De abril para maio cresceu 0,7. Se crescer mais 0,7, aí já vai para 74,3. Isso em junho. E se julho também for 0,7, aí já fecha 75 e tem o restante do ano. Então você percebe como são as coisas? Aí você começa a se questionar, será que essa turma que avalia o mercado, será que eles realmente fazem análises sérias ou é pura torcida para dar uma mãozinha pro Dilma? Complicado, né? Aí a outra, né? Olha, o grupo, meu Deus, o Lira fez questão de fazer uma fake news por causa da Fitch. Sensacional. Imagina a cabeça do investidor internacional que confia num grupo desse. Vocês já estão vendo, né? A Fitch espera que esses esforços tributários e as medidas de contingência, ou não, contingência, né? É gastar menos. O PT, viu? Não gasta, o PT gasta menos. Tragam o superávit primário, né? Saldo primário federal para os limites inferiores da faixa-alvo de 0% em 2024. Eles têm fé que o PT vai economizar dinheiro. Superávit primário, zero. Vai fechar, não vai ter déficit em 2024 já. Oh, meu Deus. Sabe de nada, inocente. Vamos dar uma olhada. Raquel Landim, lá da CNN, ela fala exatamente sobre o superávit primário de 2024. Zerar o déficit no próximo ano é uma meta fiscal inatingível. Inatingível. Sabe o que é inatingível? Você não consegue alcançar. Não vai ser zero.
Um clima de otimismo se alastrou pela economia nas últimas semanas. É o clima. Pintou é só isso que tem. O cenário positivo encobria, porém, um problema crônico. Contas públicas. Nesta semana, os dados de arrecadação e os resultados do Tesouro Nacional vão tornar o buraco mais evidente. As estimativas divulgadas no relatório bimestral de receitas e despesas já deram uma pista. A projeção do déficit primário subiu de 136 bilhões para 145 bilhões. Entre os especialistas em política fiscal, ninguém mais acredita que o Haddad vai zerar o déficit no ano que vem. Mas a FIT, nossa, ela falou que agora vai zerar. Bebê, meu bebê, pega o Lula no colo e balança. Haddad sinalizou a Lira que precisa aprovar logo medidas que elevem os impostos sobre a renda. Lira, precisamos de dinheiro, vamos aumentar o imposto. A missão de Haddad fica mais difícil porque o governo decidiu equilibrar as contas com aumento de carga tributária sem cortar despesa. Pô, mas a FIT tá achando que o governo Lula vai fazer um contingenciamento, né? Oh, meu Deus. Um ajuste fiscal saudável demandaria, por exemplo, enxugar a máquina pública. O ministro vive uma lua de mel com o mercado, que se reflete na bolsa e no câmbio. As contas públicas vão lembrá-lo em breve de que tem o pior emprego do mundo. E sobre cortar, falamos ontem sobre a reforma administrativa. O PT não vai. O PT precisa de um Estado grande para usar de cabide de emprego. Não é hora de se discutir a reforma administrativa sugerida por Lira, diz o líder do governo na Câmara, o José Guimarães. Estamos preocupados com outra coisa. Com o quê? Não sei, não faço ideia. Deve ser indicar mais gente para a máquina. Essa é a preocupação deles. E aí, quando nem ela consegue defender, meu irmão, aí não tem ninguém. Não, se a Miriam Leitão não conseguir defender, não tem Daniela Lima, não tem Reinaldo Azevedo, não tem Natuza Neri, não tem Brasil 247. Você pode botar quem for. Se a Miriam Leitão não conseguir se humilhar para defender o Lula, mais ninguém neste país consegue. Miriam Leitão é o último bastião da humilhação. Não tem nada depois disso. Ali. E a Miriam fala assim: o governo quer o déficit zero em 2024, né? Mas terá que aprovar medidas que nem foram apresentadas. Entendeu, né, gente? O que nem foram apresentadas. O orçamento do ano que vem depende de projetos que elevam a arrecadação. O próprio marco fiscal ainda não terminou de tramitar. É uma meta ambiciosa e que só é alcançável se tudo o que está sendo proposto pela equipe econômica se realizar. Aí, o último parágrafo da Miriam Leitão, ela tenta ainda dar uma força para o Lula. Fala assim, ó: o governo Bolsonaro usou muito o Ministério da Economia na tentativa de ganhar a eleição. E o Ministério da Economia se deixou usar. E esse é o cenário com o qual a equipe econômica tem que trabalhar hoje. Ou seja, o Brasil quebrou, mas é culpa de Bolsonaro. O Lula está fazendo a parte dele. Mas será mesmo que não tem nada que o Lula não possa fazer com os números, né? Torcer o número, talvez o Lula possa, né? Quem sabe? E talvez seja por isso que ele chamou o Pokémon. Escolheu o Pokémon dele aí, né? Pra entrar em campo. O nome realmente é Pokémon. Quase Pokémon, né? Olha, ó. Pokémon. Marcinho Pokémon. Lula falou: eu quero você, irmão. Venha, entre em campo. E aí temos que falar dessa nomeação que tomou todos os jornais, todos os picanheiros eleitores do Lula que fizeram campanha para ele, estão puxando os cabelos, falando: meu Deus, o que é que está acontecendo? Lula não nos traia? Onde está a frente ampla, o diálogo, o amor, a democracia? A Folha de São Paulo já começa com um baita cartão de visitas. Economista do PT, Marcinho Pokémon, já criticou o Pix, dirigiu o IPEA e tentou ser prefeito. A ala de colegas considera que o intelectual teria um perfil intervencionista demais,
para comandar o IBGE, mas precisa disso. Tem que intervir, né? Moldar na força os números, se necessário for. Marcinho Pokémon já ocupou a presidência do IPEA, né? De 2007 a 2012. Gestão que teve registro de polêmicas, com acusações de aparelhamento político à época, e é isso que o PT precisa. O pesquisador também foi presidente da Fundação Perseu Abramo, de 2012 a 2020. Não é qualquer um, é a Fundação dos Intelectuais do PT. Foi coordenador do Programa Econômico da campanha do PT em 2018. Na ocasião, disse que o partido tinha a missão de recuperar a indústria do país em 4 anos. Marcinho Pokémon. Olha o tweet dele. 13 de outubro de 2020. Você gosta do Pix? O Pix te ajudou? Melhorou a sua vida? Pois saiba o que o Marcinho Pokémon tem a falar. Além de fortalecer o curso do processo neocolonial, o Pix aprofunda a lógica da financiarização rentista que não se preocupa com a produção, mas com a circulação do dinheiro. A nova operação bancária reduz o tempo de circulação do dinheiro e aumenta mais a movimentação bancária. Pô, mas quem quer botar taxa no Pix, né? Não era o governo Bolsonaro não, viu? Lamento informar. Isso aí só é verdade se botar imposto no Pix. Fala com o Lula aí, viu? Aí, sinto drama. Gleisi Hoffmann. Indicação do Marcinho Pokémon pro IBGE, muito bem-vinda. Intelectual histórico. Intelectual. Pokémon tem um olhar aguçado para as pesquisas na área social. É um democrata que pensa um Brasil mais justo. Em tempos de profunda desigualdade, é a escolha ideal para o cargo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Na torcida. Aí vem a Veja. Pokémon é ruim para Lula e pior para Simone Steph. Economista da Unicamp tem histórico negativo no governo e atrapalhará o Ministério do Planejamento. Lá vai a Veja reclamar. O economista é um petista raiz, que acredita que questões técnicas devem se submeter aos princípios ideológicos. Pokémon demitiu economistas renomados porque discordavam de sua visão política. Promoveu aparelhamento e dirigismo e interferiu no Instituto a ponto de comprometer a confiabilidade dos dados produzidos. Isso falando do IPEA. Tu já pensou fazer isso no IBGE? O IPCA, por exemplo, da inflação, né? Quem cuida é o IBGE. Eita, a inflação no que vem vai ser negativa. Vai chegar no final do falar, o governo Lula teve a maior deflação do planeta. R$1, no final do ano tava valendo, era 2. Não era o contrário, não tava 50, valeu 2. Ficou 2 vezes mais rico. Aí o cara fala, mas como é assim, pô? Tem no supermercado o arroz que dava de 2, agora tá de 6. Ficou 3 vezes. Não. Confia no Lula. É a ciência. Ciência. A ciência do Lula. Pokémon no IBGE não será bom para o governo. A qualidade dos dados vai piorar e haverá um desgaste político desnecessário. Mas o PT quer porque quer. E não quer só porque acha bom ter um petista raiz no IBGE. É porque é uma maneira de fragilizar e, quem sabe, até se livrar de Simone Steph. E o que é que está acontecendo? Vocês viram aí? Reforma ministerial. Talvez o Lula não quer demitir a Simone Steph. Mas, quem sabe, né, Simone? Pega o boné e vai embora. Você não quiser o Pokémon, né? Mas se você quiser ser amiga do Pokémon, pode ficar. Então, baita convite para se retirar. Aí começa a ficar engraçado. Vocês vão ver agora o drama da Simone Steph. Humilhada. Humilhação meio assim, ridícula. Até a Miriam Leitão só em defesa dela. Haddad elogia Steph e diz que ela não terá problemas com Pokémon no IBGE. Não sei se essa decisão está tomada, se já foi anunciada. Isso foi 4 da tarde ontem, 4h30 da tarde. O que eu quero dizer é o seguinte. Ela não vai ter a menor dificuldade de trabalhar. Pokémon é uma pessoa disciplinada, leal ao presidente. Pronto. É a única que precisa ser. É leal ao Lula? É. Vai fazer o que o Lula quer? Vai. Então é bom. Então é do bem. É do jeito que a Globo gosta. Ou deveria gostar. Que a Globo ficou meio chateada. Não vai ter problema.
Se for essa a solução, não vai ter problema. Reforçou Haddad. Será? Então, às 11h57 da noite de ontem, Gerson Camarote, colega de trabalho da Miriam Leitão, conta que mudança no IBGE causa forte desconforto na Simone Tebet, que diz para Miriam Leitão que troca agora seria um desrespeito. Rapaz. O Haddad falou, o Haddad discordou. O Haddad falou que ele ia gostar. Em entrevista, antes do governo anunciar, a entrevista foi feita de manhã. Na manhã de ontem, foi feita a entrevista. No fim da noite, tomou a rasteira do Lula. Antes de anunciar o novo presidente do IBGE, Simone Tebet disse que troca seria desrespeito. Ou seja, ela foi desrespeitada. São palavras dela. A entrevista foi dada ao programa da Miriam Leitão na Globo News. Horas depois, antes do programa ir ao ar, o governo anunciou que o economista Marcinho Pokémon do PT vai assumir o IBGE. E aí eu achei engraçado uma coisa. O perfil oficial da Globo News não postou. Não postou o recorte. Tem vários recortes da Simone Tebet. Tem ela falando mal de Bolsonaro, né? Falando das eleições, como Bolsonaro é um problema. Falando como Bolsonaro não vai desaparecer. Tem vários recortes sobre Bolsonaro. Mas o que pode melindrar o Lula não tem. Será que a Globo tem que fazer valer, né, gente? Para receber 57% das verbas de publicidade, você tem que trabalhar bem. Pelo amor de Deus. Mas eu fui atrás, que eu queria ver, né? Porque vai que a matéria do G1 é fake news. Eu não aceito fake news contra Simone Tebet. Mas vamos dar uma olhada. Aqui. Também um pouco do que foi dito pela ministra do Planejamento, Simone Tebet. Porque Simone Tebet deu uma entrevista, né, para nossa Miriam Leitão. Essa entrevista vai ao ar logo mais às 11 horas da noite. E ela falou um pouco a respeito dessa mudança no IBGE. Essa entrevista foi feita antes do anúncio, né, de Postman, o anúncio oficial feito ali por Paulo Pimenta. Vamos dar uma olhada, então, num trecho do que foi dito pela ministra Miriam Leitão. Bora. Conversei com o presidente da República sobre esse assunto. Eu tive com o presidente essa semana Conversou. E terei ainda um dever a cumprir, porque ele me deu uma missão, ele quer saber de algumas informações, provavelmente até o final da semana que vem. Nós não estamos tratando de IBGE, até porque seria um desrespeito com um presidente que está hoje lá e que tem um ciclo que não se encerrou. Não só porque estamos apertados com prazos, como eu disse, nós temos LDO, LOA, arcabouço, PPA, tudo para até 31 de agosto. Nós vamos discutir IBGE e eu vou estar, obviamente, ouvindo se esses ruídos estão surgindo, essas questões estão surgindo, né? Provavelmente já deve ter nome sendo circulado ou nomes sendo circulados e nós vamos estar discutindo no momento certo com a pessoa certa, que é com o presidente da República. Trazer aqui também um... Marcinho Pokémon deixou a Simone Tebet, né, a ver navios. Ô, Simone. Ô, Binha, fica assim não, viu, tia? E o pior, gente, não é a primeira vez que ela se humilha. Simone Tebet se humilhou recentemente quando o Lula relativizou a democracia. Ela falando na Globo News, passar pano. Não foi isso não. A democracia que o Lula defende é igual a minha. Estamos vendo, né? A democracia do cargo e do cabide de emprego. Aí, veja. Já entrou o MDB em campo. Antes de ir até no WhatsApp e tudo mais, o MDB já estava em campo, porque o MDB está preocupado em manter o ministério. Já tá, Simone, se humilhe, que a gente precisa dessa pasta. MDB minimiza, né, a escolha de Postman e aposta nos técnicos. Mas a gente já trouxe até uma notícia mostrando que ele causou problema, né? Inclusive, não foi perseguição, né, interna, no IPEA. Mas parece que ele não se deu muito bem com quem pensava diferente dele. Mas o MDB parece que não lembra disso, ou não sabe disso. Que minimiza, né? Aposta em técnicos. Na avaliação de lideranças do partido, não há problemas na nomeação do Pokémon, ainda mais por sua escolha do Lula. O Lula escolheu a dedo. Vocês vão saber onde é que ele estava. Ele estava na Fundação Perseu Abramo até 2020. E depois? Onde estava Marcinho Pokémon antes de entrar pro governo? Sensacional, já adianto.
Além disso, afirmam que o órgão é muito técnico e o corpo de servidores é competente e toca sozinho o instituto. Sabe de nada, inocente. A gente vai ter que falar sobre isso. Mas vamos por partes. Estou ofendido como ex-presidente do IBGE, diz Edmar Baixa sobre Pokémon na presidência do órgão. O Baixa, que fez o L, engrossou as críticas quanto a Marcinho Pokémon. Em entrevista ao Estadão, afirmou que se sente ofendido. Pokémon é um ideólogo, tem uma visão totalmente ideológica da economia e não terá problema de colocar o IBGE a serviço dessa ideologia, como fez no IPEA. Mas o MDB falou que os técnicos vão segurar as pontas. Estou ofendido com o presidente do IBGE, afirmou Baixa, que também participou da elaboração do Plano Real. No ano passado, Baixa se aproximou da Simone Tebet e ajudou então o candidato a formular o seu plano para a economia. Conhecedor da linha econômica, da agora ministra do Planejamento e Orçamento, Baixa se diz inconformado. Não entendo como ela pode ter aceitado a indicação do Pokémon. É incompreensível. Espero que ela não assine essa nomeação, pois seria um desrespeito à sua própria autobiografia. Segundo apurou o Estadão, a nomeação de Marcinho Pokémon foi um pedido expresso do Lula e foi mal recebida no planejamento, né? Baixa também disse esperar que haja uma reação dos ibegeanos, se referindo aos funcionários de carreira do órgão. É uma verdadeira ofensa à estatística brasileira. Segundo ele, o temor é de que o IBGE se transforme no INDEC da Argentina, órgão que perdeu a credibilidade por distorções nos indicadores. Não vamos mais poder acreditar na inflação, no PIB, mais nada, tudo de mentira. Lula! Meu Deus! O que está acontecendo, gente? Estou escandalizado. Eu acreditei no Lula, que ele seria um democrata. Não acreditei não, só os idiotas. Só os panacas que pensaram isso. É um dia de luto para a estatística brasileira. Diz Helena Landau sobre Pokémon na presidência do IBGE. Oh, meu Deus. A economista Helena Landau, que foi responsável pelo programa econômico de Simone Tebet, afirmou ao Estadão que hoje é um dia de luto para a estatística brasileira. Uma pessoa que não entende de estatística não tem preparo para a presidência do IBGE. E não tem nada a ver com a linha da equipe econômica do Ministério do Planejamento. É uma posição partidária pura e absoluta. Landau afirma que o período do Pokémon à frente da presidência do IPEA foi desastroso. Ele demitiu técnicos da maior qualidade, interferiu nas pesquisas por uma razão puramente ideológica. Quem garante que ele não vai fazer isso com o IBGE? Bom, o MDB. O MDB falou que os técnicos não vão deixar. Tá bom. A economista avalia que o novo presidente do órgão pode colocar em risco as pesquisas no Brasil. Pode acontecer aqui a mesma coisa que aconteceu com o INDEC na Argentina, que perdeu a credibilidade. Isso pode acontecer com indicadores importantes como o IPCA e o PIB. IPCA é o que mede a inflação. A inflação não tem mais! O Lula acabou com a inflação! Como o Lula vai dar uma palestra na ONU. Chega lá, companheiros, acabei com a inflação no Brasil. Ah, Lula, nos conte a mágica econômica. Então, coloquei lá o companheiro Haddad. Bom, o Haddad não conseguiu fazer nada, né? A economia tava quebrando. E como foi, Lula, então, que tu acabou com a inflação? Não, mas aí tava lá Simone Tebet para se humilhar sempre que fosse necessário. E eu marquei um Pokémon. Marcinho Pokémon chegou lá e resolveu. Como? Pegou a caneta e botou 0. Nossa! Escreveu na mão, 0. Apertou no computador, gente. No computador, 0. Pronto. Tá inflação 0. Acabou, resolvido. Ai, meu Deus do céu, velho. É uma brincadeira sem igual. É uma brincadeira besta, viu? Tô aqui esculhambando, né? Tô levando pro exagero do exagero do exagero, que é pra ver se as pessoas entendem. A mesma coisa o PIB. O Brasil não tem recessão, não. Por quê? Porque o computador do Marcinho Pokémon
tá lá que o PIB tá mais 10. Ué, mas a realidade é que o Brasil quebrou. Não importa. O que vale é o que tá no computador. Landau avalia que mesmo dentro da linha mais heterodoxa da economia, havia inúmeros nomes mais qualificados. Aí eu falei pra vocês, de onde que saiu o Marquinhos Pokémon? Porque ele não tava mais no Instituto Perseu Abramo, né? Na Fundação Perseu Abramo. E aí essa nota conta, fala assim, né? Que ele é quadro do PT, próximo ao Lula, dá aula na Unicamp, que é majoritariamente heterodoxo, né? De esquerda. Foi presidente do IPEA e atualmente é o presidente do Instituto Lula. Pronto, gente. Agora vocês entenderam. Marcinho Pokémon foi escolhido porque ele é o presidente do Instituto Lula. Quem é melhor para cuidar de números do que o presidente do Instituto Lula? Esse é o Brasil do Lula e do Marcinho Pokémon. Aí já vem o Amoedo. Olha só. Aí começa, né? Meu Deus! Lula se recusa a aprender com os próprios erros? Nomeia Marcinho Pokémon para a presidência do IBGE? Além das ideias retrógradas? Pokémon fez uma desastrosa gestão no IPEA, onde demitiu e censurou quadros técnicos e qualificados, colocando ideologias à frente de fatos, dados e evidências. Mais uma vez, a ciência é deixada de lado em favor de amizades e ideologias. Ô, Amoedo, não fique triste não, rapaz. Viu a comprometida gestão dos principais órgãos técnicos do país. Aí tem agora Amoedo e Nando Moura, abraçados e chorando juntos. Miriam Leitão conversou com Simone Tebet sobre indicação do Pokémon. Ela disse que não conhecia. Uma decisão que foi tomada à revelia da ministra do Planejamento. Eu acho uma péssima escolha, porque ele fez uma gestão ideológica no IPEA. E é o que eu te falei, quando nem a Miriam Leitão, nem a Miriam consegue defender, imagine quão ruim não é o Pokémon. Que eu acho uma péssima escolha, porque ele fez uma gestão ideológica no IPEA. O IPEA foi criado na época do governo militar. E o Reis Veloso, o ministro João Paulo dos Reis Veloso, ele nunca quis interferir no IPEA, exatamente para que o IPEA fosse um centro que incomodasse até o governo, né? E ele blindou o IPEA para que o IPEA fosse um centro de pensamento, mesmo que fosse divergente do governo. E foi assim que Pedro Malan, foi assim que o Regis Bonelli, foi assim que várias pessoas mostraram erros da política econômica do governo militar. Bom, chega na gestão de Márcio Pockmann, ele fez uma intervenção direta, ele demitiu o Regis Bonelli, o maior especialista brasileiro na área de indústria, ele já faleceu, e demitiu o Armando Castelar e todo mundo que pensasse diferente dele. E ele fez uma gestão de intervir no próprio trabalho do IPEA. O IBGE fica muito mais complicado. Qualquer intervenção no IBGE significa perder confiança nos indicadores que o IBGE divulga, os indicadores de conjuntura econômica. Os indicadores de conjuntura econômica. Sentiu o drama, né, pai? Marcinho Pokémon vem aí. Aí, antes que o Reinaldo Azevedo se atreva a defender o Marcinho Pokémon, vou avisar, não dá tempo, vai que ele bote a mão na consciência, se bem que ele se refuta diariamente, né? Reinaldo Azevedo, IPEA, um feudo do Pokémon, por Júlia do Alibe, que é colega da Miriam Leitão, né, atualmente. A do Alibe tá lá, direto com boca de latrina. Do Alibe. Alvo de polêmica nos meios econômico e acadêmico, o concurso do IPEA, concluído neste ano, selecionou menos pessoas com especialização em economia, Instituto de Pesquisas e Estatísticas Aplicadas, mas não precisa, né? Conhecimento econômico, e mais perfis com origem acadêmica, ligada à direção do órgão, representada pelo presidente Marcinho Pokémon, uma das vozes mais aguerridas, né, do meio do PT. Aí eu fui dar uma olhada na nota original do Alibe. É de 2009, essas denúncias. Olha que sensacional. Veja se realmente não é a cara do PT. IPE é acusado de ideologizar um concurso. Aí dizia, né, que é alvo de polêmica nos meios acadêmicos. Tudo que o Renan Azevedo falou, né? Mas se o Pokémon atualmente das vozes mais aguerridas do governo na defesa do fortalecimento do papel do Estado na economia.
Análise curricular dos aprovados, cujos nomes foram divulgados há 11 dias no Diário Oficial, mostra que o concurso para técnicos de planejamento e pesquisa, o maior já promovido pelo órgão e que aprovou 62 pessoas, atingiu o objetivo da cúpula do IPEA: mudar o perfil dos servidores responsáveis pelas suas pesquisas e análises. O lançamento do edital para abertura do concurso, em setembro de 2008, suscitou uma série de críticas feitas por até técnicos do órgão, que o interpretaram como mais uma medida de padronização ideológica promovida pela cúpula do Instituto. Em 2007, Marcinho Pokémon demitira 4 técnicos que adotavam uma linha de pensamento econômico independente da sua. Depois, o IPEA suspendeu a divulgação trimestral do tradicional boletim de conjuntura, que traçava as projeções e análises das principais variáveis macroeconômicas. A decisão foi polêmica. A cada 3 meses não dado um boletim para você poder reanalisar se você vai investir, não vai investir, etc. Deixou o país às escuras. Ninguém sabia de nada. Blindou o PT. Não pode saber que tá ruim. Como é que você esconde que tá tudo ruim? Você não publica os números. Marcinho Pokémon. O IPEA admite que, por meio do concurso, pretendia mudar o perfil dos novos técnicos. Faz também críticas às seleções realizadas no passado, caracterizando-as como excessivamente técnicas. Os concursos anteriores eram muito técnicos e responsáveis pela escolha de candidatos com formação humanística mais fraca. Tem que ser menos técnico e mais humano. Lembra o que a Gleisi Hoffmann falou no tweet, que a gente começou o tema? Em um mundo, um momento de desigualdades, uma pessoa mais humana. Você tá entendendo o que vem pela frente? Você tá entendendo? Aí junta com aquela nota do FIT, né? O rating do Brasil. Vamos brincar de maquiar dados. Só para você entender como foi esse concurso. A prova objetiva, em que o candidato tinha de assinalar certo ou errado, trouxe teses sobre neoliberalismo, globalização e apresentou questões cuja resposta admitia várias interpretações. 4 foram anuladas. No concurso para técnico de planejamento e pesquisa, o IPEA criou 7 áreas de especialização. O objetivo era alcançar esse perfil mais plural defendido pela direção do órgão. Você vê o que é a palavra plural, né? A frente ampla é plural, ou seja, de extrema esquerda. Gente cheia de ideologia no coração. Mas continuando, mais uma vez o Reinaldo Azevedo, antes que ele se embeste a querer defender o Marcinho Pokémon. Essa aqui é de 2014. O IPEA, um instituto que tentou fazer dos brasileiros um bando de potenciais. Ixi, Maria, quer nem falar aquela palavra? Mantém um núcleo politicamente delinquente na Venezuela que defende a ditadura e ataca a democracia por princípio. Nós sustentamos essa vagabundagem intelectual. E ao longo da matéria ele fala que a turma que está lá no IPEA, porque aqui em 2014, foi a turma deixada pelo Marcinho Pokémon. O IPEA, que já chegou a ser um centro de excelência no Brasil, não demonstra hoje a sua vagabundice teórica e prática apenas produzindo pesquisas imprestáveis e erradas. Vai muito além disso. Dedica-se também ao proselitismo esquerdopata mais asqueroso, à defesa da ditadura, ao achincalhamento da democracia e, acredita, aí fala uma besteira. O IPEA hoje em dia é respeitado, né? Ah, porque foi a gestão Bolsonaro. Faz o L agora, né? Aí, se tu acha que tá pouco, respira. Respira. Pra fazer companhia ao Marcinho Pokémon, vem aí Guido Mantega. Ele pode voltar. Ele pode voltar. A Natuza Neri compartilha. Eu falei, rapaz, que história é essa, Natuza? Eu fui dar uma olhada na Globo News. Aí eu achei a postagem. Achei a postagem que fala. Quem quer saber? Vai voltar pra onde? Meu Deus do céu. Apuração da Natuza. O governo, que é o Guido Mantega, no comando da Vale, já deve ter mandado uma mensagem aí pro Rubens Ometo, né, da Cosan. Já tá alinhado, com certeza.
precisa do apoio da Cosan, né? Na votação do Conselho. Miriam Leitão analisa. Ele foi o condutor de uma política econômica que levou o Brasil a perder o grau de investimento e também a outras derrotas. Isso é o que espera o Brasil aí nos próximos meses, né? Rubens Ometo deve estar feliz da vida, já deve ter feito as pazes com Lula. E aí, pegando aqui o bonde, critiquei muito, vocês viram lá, falei em vídeo, o que o Campos Neto estava pensando em fazer, né? Ainda tá pensando, espero que ele não esteja pensando mais, que é terceirizar o gerenciamento de ativos do Banco Central. Ele fosse ter uma entrevista para BlackRock. Mas uma coisa é você criticar esse tipo de iniciativa. Governo Lula, TCU investiga presidente do Banco Central por pensar em fazer algo. Pô, eu tenho que criticar. Ele não fez, né? Não, está sendo criticado só pelo simples fato de pensar. Em entrevista recente à BlackRock, Campos Neto falou sobre a possibilidade de terceirizar a administração de recursos financeiros. A apuração atende a pedido do subprocurador-geral Lucas Furtado, o incansável. Eu adorei esse. Ele não desiste nunca. Incansável, intancável. E aí? Valeu a pena fazer o L? Valeu a pena fazer o L? Agora tem que aceitar, né? Falando aqui, vou contar em todo mundo saber. Essa semana, Jair Messias Bolsonaro... Essa semana não, ele concedeu ontem uma entrevista para a Cruzoé, que vai estar disponível a partir de sexta-feira. E vai ser pública para ele falar, não vai ser fechado não, viu? Me falaram que a entrevista foi boa. E tu sabe, sabendo de tudo, todos os bastidores, eu tô avisando para vocês, antes que eles falem, né, eu em primeira mão. E aí, falando aqui rapidinho de eleição, rapidinho mesmo, mas antes, eu já tinha colocado aqui, que eu não sabia se dá para falar de eleição, mas tenho que relembrar vocês, se vocês estão chateados com a Rede Globo, com o Estadão, com a Folha, com todos esses jornalistas que colocaram o Brasil no buraco, você pode dar a resposta. Você pode votar em mim para derrotar a Miriam Leitão. Eu tenho que derrotar a Miriam. Vai 3 pessoas para a última fase, a finaleira. Eu quero ir, a Miriam e André Sadi. Desculpa lá, Augusto Nunes, já ganhou muita coisa. Nós 3. A Miriam e a Sadi. Eu quero ganhar das 2. E eu vou mandar um globo lixo. Se eu ganhar, né? Eu tô prometendo, é uma promessa complicada, que é em janeiro, verão, né? A passagem é cara, tanto para ir quanto para voltar. Mas vamos fazer essa fé. Tenho fé. E se você puder votar no outro também, beleza. Mas no outro tem uns representantes da direita, né? Tem o Alexandre Garcia, tem o Augusto, Ana Paula. Acho que aquela ali deve levar alguém da direita. Eu não acredito que o Thiago do Lula vai ganhar, né? O Thiago dos Reis. Mas me ajuda a derrotar a Miriam Leitão. A Miriam é questão de honra. E aí, voltando aqui para falar de eleição, coisa rápida, vai tá no link aqui na descrição, para você poder votar em mim. Vote em mim, por favor. Tá na descrição do vídeo. Vai continuando aqui de eleição rapidinho. Simone Steph falou sobre isso na entrevista para Miriam Leitão. Aí veja como são as coisas, né? As críticas. No final do dia, é uma briga de mentira. São todos iguais. Não tem diferença do MDB pro PSD, pro Republicano. O Republicano já mostrou que é mais esquerda do que o MDB e o PSD. Nenhum partido vem se humilhando tanto quanto o do Marcos Pereira. Na verdade, o Marcos Pereira. Não podemos dormir no ponto, disse Simone Tebet sobre eleições de 2024. Aí o que ela sugere? Ela disse que os partidos de centro democrático, da frente ampla, né, tem que se unir de forma generosa, altruísta, sentar na mesa para dizer o seguinte: qual é o partido que já está no poder? Tem condição de ganhar? Tem. Então vamos continuar. Vamos trabalhar. Por quê? Porque, segundo ela, nesses municípios sem segundo turno, que são cidades de médio porte, a direita, na extrema-direita, pode levar o pleito com 25% ou 30% dos votos. Mais uma vez, todos unidos contra Bolsonaro. Acabou. Bolsonaro acabou, inelegível, não tem mais nenhuma força, né? Foi parar no limbo. Ela disse, não, que depende de mim, Bolsonaro acabou, mas pronto. Acabou, viu? Acabou, mas estão aí, mais uma vez, precisando unir todos os partidos do Brasil contra Bolsonaro. Porque ele acabou. Imagine se ele não tivesse acabado. Tá de brincadeira. E aí, Bolsonaro... Isso aqui não foi ontem, né? Isso aqui foi anteontem. Lá no evento lá que ele participou. E falou, né? Fez um acordo com o Valdemar. Vamos em frente. Vamos junto montar o PL. E o que eu venho escutando falar é que Bolsonaro vem fazendo, sim, algumas imposições. Não é imposição em tudo, não é em todas as áreas, não vai poder indicar tudo,
Mas tem umas coisinhas que, ó, tem que ser dessa forma. Porque se não for, ele também não vai fazer mais nada. Não vai cruzar os braços, não vai sair apoiando, batendo foto, pedindo apoio para qualquer um. Então, pelo que eu venho escutando, muito diferente ali de 2020, muito diferente mesmo. Eu acho, gente, que ano que vem nós teremos um resultado mais absurdamente melhor que 2020. Eu acho. Por tudo que eu venho escutando. E o velho tá trabalhando. Pra quem acha aí que tá... o velho tá maluco. O velho tá doido. Confia no homem. Confia no homem que vai dar certo. Enfim. Vou mandar os vídeos lá da Simone Tebet se humilhando. E da Miriam Leitão criticando o Pokémon no Telegram. Lembra de votar em mim. Também tá aqui na descrição. E aí, se gosta do meu trabalho, também quiser dar outro tipo de ajuda, pode também no canal. Tem um botão aí, valeu. Tem um Patreon também na descrição. Atlas Brasileiro, kimpaim.com. Lá tudo de janeiro a maio já, né? Escrevendo de junho. E lembra daquela curtida compartilhada. Eu tô aqui amanhã, se Deus quiser, e espero também te ver. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!